Boa noite, companheiros. Dando sequência aqui às nossas transmissões ao vivo aqui hoje com o companheiro Derli, nosso pré-candidato. Boa noite, companheiro Derli, tudo bem? Boa noite, Walterson. Boa noite, companheirada que está aí assistindo, os internautas. Eu não sei se já tem alguém, Ainda não, mas vai mas, chegar. mas boa noite a todos e a todas. Beleza. Galera, ó, vou justificar aqui. Hoje, nosso companheiro Nelson Moraes seria o próximo entrevistado aqui hoje na página do PT. Né, teve alguns probleminhas técnicos lá que ele não conseguiu acessar o link. Inclusive, Nelson, se você estiver aí escutando a gente, o link está à disposição no seu WhatsApp. Né, se você conseguir resolver esse probleminha técnico aí e subir aqui na nossa live, a gente coloca aqui para você bater esse papo. Mas, de qualquer forma, a gente remarca aí uma outra data, né, Derli, para falar com o Nelson, que é um dos nossos Claro, pré-candidatos, importante. companheiro importante aí para somar, né, nessas fileiras. E É, lembrando que hoje. é o nosso candidato da colônia japonesa, pai. Isso mesmo. Gente, lembrando hoje, o Partido dos Trabalhadores, né, junto com o PSOL, entramos lá no Ministério Público, né, referente à questão do isolamento social, questionando o decreto, né, do prefeito Rodrigo Atiuchi, e estamos aguardando aí resposta, e também hoje essa live, né, dele, é um pouco para falar sobre as posições do PT, porque além de a gente fazer uma oposição séria, a gente também propõe soluções. E hoje nós estamos aqui com o nosso pré-candidato, né, companheiro Derli Dourado, já foi vereador, secretário aqui na cidade, tem uma ficha de militância aí, de longa data, que, né, tem essa condição de fazer esses encaminhamentos, as propostas. E aí, Derli, eu queria que você falasse para a gente como que você está enxergando aí a questão da pandemia e focasse bastante na questão do fundo municipal, tá? Da questão da criação do fundo emergencial municipal, que é de extrema importância, né, para os pequenos comércios, para aquelas famílias que estão em situação de vulnerabilidade social. Tá certo, Walterson. Bom, primeiro, primeiro é fundamental que se faça o isolamento, né? Precisa ficar muito claro isso. E até um outro reacionário, um outro presidente do principal país do mundo, do mais rico país do globo terrestre, que é os Estados Unidos, até ele está achando que o Bolsonaro é um cara preocupante. Até ele está preocupado com o Brasil, até o Trump. Então, a situação ela é complicadíssima. O número hoje de mais de 5 mil mortos. Tá certo? Isso vem aumentando. Isso vem aumentando, aumentando. Eu estava vendo uma matéria agora há pouco, Watson, que no início eram 1.000 pessoas em um mês. Hoje está morrendo 1.000 pessoas em 3 dias. Uma tendência muito grande de aumentar isso. Então, é fundamental manter o isolamento. Não dá para romper o isolamento. Tem um monte de prefeitos pressionado por grandes comerciantes. Não só por pequenos, não. Pressionado por grandes comerciantes. E por não aguentar a pressão, está cedendo devagar. Inclusive aqui em Suzano, o prefeito aí está deixando de cumprir o decreto do governo estadual, que diz que as lojas, o comércio, quase que na sua totalidade, precisam ficar fechados. Então é preciso que o prefeito precisa aguentar a pressão, certo? O prefeito não é só para os bons momentos. O prefeito é para as horas difíceis também, e essa é uma hora difícil. Então precisa manter as lojas fechadas, precisa cumprir o decreto. O PT entrou hoje no Ministério Público, não é isso, Walter? É isso, né? Questionando a Prefeitura de Suzano por não cumprir o decreto do governo estadual. Quando um prefeito não cumpre um decreto do governo estadual, ele está incidindo em improbidade administrativa, se isso for comprovado. Correto. Então, é fundamental que o prefeito se atenha a isso. Agora, para que as pessoas possam ficar nas suas casas, é que a gente vem defendendo já há um bom tempo o fundo emergencial. Não dá mais para pensar em pavimentação com tanta gente morrendo, meu Deus do céu. Tá certo? Com tanta gente se contaminando, todo mundo está correndo risco. Começa a aparecer nas famílias, nos conhecidos, gente que foram contaminadas pelo coronavírus. Começa a aparecer, você liga para a pessoa, eu estava
Ontem eu liguei para uma moça que é filiada ao PT, lá do Jardim Monte Cristo. E ela me falou que já estava em casa há 14 dias, ela trabalha no INCOR. Já estava há 14 dias em casa, agora ia voltar ao trabalho, porque ela foi contaminada pelo coronavírus. Então você começa a ver um monte de gente próximas de você que foram contaminadas. E aí você tem um percentual de mortos nesse número de contaminados. Então é por isso que não dá para as pessoas saírem das suas casas. As pessoas precisam ficar em casa. Quando tiver que sair, sai com máscara, com álcool gel, mas não dá para abrir as lojas não, que é um aglomerado de gente, uma montoeira de pessoas, e ali vai disseminar essa contaminação para tudo quanto é lado. E o prefeito precisa garantir a tranquilidade das pessoas, tá certo? Porque tem gente passando necessidade já, de alimentação, que é um outro problema grave também. As pessoas já passavam dificuldade, né? A crise no Brasil já é grande, a gente está vivendo essa pandemia do coronavírus num momento de crise econômica financeira. Então, a situação é drástica no Brasil. Parece que as pessoas não mapearam isso ainda, sabe? Não botaram a cabeça, não conseguem colocar a cabeça um mês à frente. A crise que a gente tem, a dificuldade que a população mais carente, os pequenos comerciantes, eu falo muito nos pequenos comerciantes, você tem aquele cara que tem uma portinha, ele vende o produto dele de manhã para comprar comida à tarde. Sabe? Então não dá para deixar esses caras abandonados. Aquele salão de cabeleireiro de bairro tá cheio por aí. Sabe? Você passa assim, você vê fechado e tem que ficar fechado. Agora, não dá para deixar o cara na casa dele sem o acesso, sem a prefeitura facilitar as coisas. Não faz uma boa distribuição de cestas básicas. Todo mundo fala que tem problema para pegar cestas básicas, que a coisa é dirigida para certas pessoas, que é dificultado para o povo mais carente. As pessoas não estão tendo facilidade para pegar. Eles falam, mas tem gente que é oportunista com uma cesta básica que custa 80, 90, 100 reais. Para com isso, não tem nada de oportunismo. O cara que se presta a ir buscar uma cesta básica é porque está precisando, gente. Ninguém vai ficar tirando proveito disso, precisa parar com essa paranoia. Tem alguns prefeitos de direita que tem uma paranoia de achar que o cara vai lá, se humilhar para pegar uma fila para conseguir uma cesta básica no valor de 80 reais para oportunismo. Sim. Não tem nada de oportunismo. Tem nada de oportunismo. Derli, a gente tem visto, né, aí uma pressão, né, por parte dos grandes comércios para poder a volta, né, para abrir os comércios. A gente aqui nas nossas lives, e aí eu quero agradecer aí, companheira Vera Silva, já mandou aí boa noite, companheiros, companheiro Jefferson, agradecer a todos que estão nos acompanhando. Pessoal, já deixa o boa noite aí, né, já vai deixando suas perguntas. Hoje a nossa entrevista, né, era para ser o companheiro Nelson Murai, só que teve alguns problemas técnicos, ele não conseguiu entrar na nossa live. Então, nós vamos remarcar essa live e nós não podemos deixar de entrar aqui, o Derli, né, a partir de agora vai entrar em todas as lives com os pré-candidatos, aí a vereadores, né, uma vez que é o nosso pré-candidato a prefeito, e hoje, exclusivamente, a gente está conversando sobre, né, a gente entrou no Ministério Público questionando a flexibilização do comércio em Suzano, e o Derli está aqui para falar e aprofundar a questão da proposta do fundo emergencial. Então, vocês que estão nos acompanhando, deixe suas perguntas, já tem aí, ó, a Josiane, boa noite, tudo bom, Josiane? Companheira Risonha, também está aí. Ó, Derli, a Risonha, né, postou algumas fotos, né, o pessoal distribuindo algumas cestas básicas lá no Miguel Badria, né, e eu vi que estava com muita gente, a galera não estava respeitando a questão do distanciamento, pessoas sem máscara, e aí a gente precisa, né, reforçar a importância, pessoal, de usar máscara, de cumprir aí as medidas, né, de higiene, sempre estar lavando a mão, se tiver condição, né, tá com álcool gel para né, tentar se proteger. Então é muito importante. Mas é isso aí, Derli. Gostaria que você falasse mais aí sobre essa questão do fundo, né, e como que você está enxergando isso. Você uma vez, né, tá aí pelo centro, tá vendo como é que tá o movimento aí no centro? A gente percebe que houve uma flexibilização mesmo por parte da prefeitura. Permitiu que alguns outros comércios abrissem, tá certo?
E tem flexibilização nos bairros também. Tem uma volta aí nos bairros, nos bairros a flexibilidade é maior para a abertura dos comércios. Mas o fundo, como que seria feito esse fundo? Ele seria feito a partir do orçamento. Né? A maioria das pessoas não sabe como que é um orçamento público. Um orçamento é feito no início do ano para o governo administrar ao longo do ano. É verdade que esse orçamento pode diminuir com a crise. É verdade. Agora, também é verdade que não tem cabimento você aportar dinheiro, você colocar dinheiro hoje em obras, pavimentação, esportes não tem atividade esportiva, como tem tradicionalmente, não tem atividade cultural, como tem tradicionalmente, publicidade consome um recurso muito grande, a Câmara Municipal está praticamente parada, por isso que eu bato muito que a Câmara tem que repassar pelo menos 5 milhões para compor esse fundo. Então, se você tirar dinheiro dessas pastas, certo? Da cultura, do esporte, de obras, de publicidade e outros, com orçamento na mão, a prefeitura tem condição de ir além. Aí, o prefeito precisa tirar da cabeça essa coisa de obra. Nós estamos no ano de eleição, sabe? Tá reservado um recurso significativo para obras, mas tem que remanejar. Não dá para pensar em obra numa crise como essa. Tem gente passando fome. Tem que facilitar para que essas pessoas tenham um pouco de tranquilidade e não fiquem apavorados para abrir a sua portinha lá, o seu comérciozinho. É isso que a gente bate. Porque senão as pessoas já está diminuindo o número de pessoas em casa. Já está, em São Paulo, está abaixo de 50%. O número de mortos está aumentando. Então, as pessoas precisam ficar em casa. E o prefeito, mais o governador, porque eu bato que o governo do estado deveria fazer um fundo também. Assim como o presidente da República fez, porque foi obrigado. Não que ele seja bonzinho, ele fez porque essa proposta nasceu de discussão da esquerda, capitaneada pelo PT, pelo PSOL e pelos demais partidos de esquerda. A proposta era de um salário mínimo para cada pessoa, sim, nessas condições. Aí se fechou o acordo para R$600. Então ele foi obrigado a fazer lá. Tem que apertar o governo do estado, porque o governo do estado tem que fazer um fundo, o governo municipal também tem que fazer um fundo. E vou além. O governo do estado e o governo federal tem que criar recursos também para poder facilitar empréstimos, financiamento para essas lojas, para essa pequena indústria, para o pequeno comércio de um modo geral, para depois da crise. O prefeito tem obrigação de botar a cabeça nessas coisas. Isso é prefeito. Isso é prefeito. Não dá para sair que nem doido, ficar sendo caixa de ressonância do governador Dória. O Dória fala lá, replica aqui. Não, nós estamos no município, dá para fazer algumas coisas distintas. Sabe? Dá para fornecer máscara para todo mundo. Tem um monte de costureira aí no WhatsApp oferecendo máscara. Pega as costureiras que tem aí, as cooperativas, tem várias pequenas oficinas que estão praticamente paradas. Faz máscara, distribui para todo mundo. Facilita álcool gel para a cidade toda, para que as pessoas possam diminuir essa contaminação. Tá certo? Então, esse é o papel de quem administra, esse é o papel de quem está na cabeça da administração. Ele tem que olhar o todo, enxergar o todo. Se ele não enxerga o todo, fica muito difícil. Tá. Lili, a Célia quer que você comente aí sobre o abuso, né, do auxílio emergencial do governo federal, que está causando um caos para quem precisa. As filas nas agências da Caixa. Então, aqui em Suzano você tem uma Caixa Econômica Federal. Lá em cima, na Glicério, lá no início dela, você tem uma no meio, você tem uma no shopping, e tem uma do outro lado da linha, próximo da estação. Toda a Caixa Econômica Federal que você passa é uma fila interminável, um amontoado de pessoas, muitas delas sem máscaras. Por que isso? Porque o governo não criou uma estrutura para que as pessoas tivessem a facilidade de receber esses R$600. O que deveria, já que foi todo mundo cadastrado pelo celular, deveria chegar e retirar no caixa rápido. Então, o governo fica dificultando as coisas.
o presidente ele dificulta, e acontece isso que está acontecendo nas imediações, porque não é só na porta, é nas imediações dos bancos, da Caixa Econômica Federal. Mas isso tudo por culpa do governo federal. Tudo por culpa do governo federal, que não facilitou as coisas, e não facilita. Ele fica se apegando sabe, quando aparece um oportunista, em 100 mil, eles dão notícia para aquele um oportunista, não para os 100 mil que deveriam ser beneficiados. Então, por conta de um oportunista, prejudica 100 mil, 200 mil pessoas, que é o que está acontecendo. Porque o governo federal não tem sensibilidade com as pessoas mais carentes. Não tem sensibilidade com o pobre. Esse é o grande problema. Ele, ó, tem aqui o Reginaldo Flor. Ele gostaria de ouvir qual que é o seu plano, né? Qual que é o plano dele para equilibrar saúde e economia. Ô, Reginaldo, esses dias nós fizemos um pequeno debate sobre o fundo, quando eu disse que o fundo do governo federal, essa renda básica do governo federal, nasceu, ela foi idealizada pelo PT, pelo PSOL, pelos demais partidos de esquerda, e você falou que não, e a gente fez um pequeno debate saudável, respeitoso. Então, só para a gente voltar aqui, ela foi idealizada, sim, pelo PT, pelo PSOL, pelos demais partidos de esquerda, e a ideia era que fosse de um salário mínimo, não R$ 600. Depois, no debate lá no Congresso, ficou por R$ 600, e aí se fechou em R$ 600. Com relação ao equilíbrio entre a economia e saúde, eu não sei se você sabe, Reginaldo, mas a emenda 29, ela diz o seguinte, que o município tem que gastar no mínimo 15% do orçamento com saúde. A maioria dos municípios gastam mais de 20%. Alguns gastam 28%. Ora, se o município tira 28% do seu orçamento para a saúde, significa que ele está fazendo alguma coisa dos outros entes, ou seja, do Estado e às vezes até da União, mas mais do Estado. No caso de São Paulo, os municípios fazem muita coisa que deveria ser feita pelo Estado, pelo ente federado Estado. Porque o SUS, ele é uma política de universalização da saúde, e existe para tudo quanto é brasileiro, tá certo? E diz o seguinte, uma parte do recurso fica com a União, uma parte com o Estado e uma parte com o município, tá certo? E todo mundo coloca dinheiro no sistema. No caso de Suzano, tem uma série de coisas que precisa ser feita, o equilíbrio que você tanto se refere. A gente precisa batalhar muito para terminar o Hospital Federal, porque lá vai ter um pronto-socorro que é pelo menos 4 vezes maior do que o que a gente tem em Suzano. Eu imagino o seguinte, que tendo um pronto-socorro como esse, a gente pode fazer um planejamento para não ter mais que bancar aquele pronto-socorro próximo da Santa Casa. Porque nós vamos ter um outro pronto-socorro equipado, bancado pelo governo. Aí a gente pode aportar recurso para as UPAs, ou para os atendimentos emergenciais 24 horas no Rio Abaixo, potencializar, melhorar na Casa Branca e um aqui no centro, pelo menos. E o pronto-socorro lá no hospital. Eu também tenho ideia eu já iniciei uma conversa com a Piaget. Acho que a gente precisa aportar, a gente precisa buscar diálogo com o governo federal, seja ele quem for, para poder criar as condições para se ter curso de medicina aqui em Suzano. Isso é possível. Medicina, fisioterapia eles já têm, enfermagem, e os cursos na área médica, de modo geral, médico, enfermeiro, fisioterapeuta, psicólogo, porque aí, automaticamente, a gente tem uma melhoria muito grande na saúde. Eu passei, Reginaldo, muito tempo visitando uma cidade do Rio de Janeiro, chamada Teresópolis, uma cidade onde a seleção brasileira treina, uma cidade bonita. E lá tem uma universidade de medicina. Por conta da universidade, a saúde do município ela é muito boa, porque tem um número muito grande de médicos na cidade. Eu acho que isso é perfeitamente possível em Suzano. Perfeitamente possível. E aportar recurso na saúde, a gente já teve essa experiência.
Eu não sei se está aí no ar, se tiver, ela podia até fazer um comentário. A gente teve uma secretária de saúde, que é uma das pessoas que conhece muito de SUS, de saúde pública e de SUS, que foi nossa secretária aqui, foi secretária depois em Mauá, e depois e depois foi secretária adjunta em São Paulo, na capital. Ou seja, conhece muito de saúde. Tá certo? Nós vamos fazer um bom plano de governo na área, não nas outras áreas também, mas na área da saúde. Tenho certeza que a Célia Bortoleto vai ajudar muita gente nisso. Outros companheiros também vão ajudar, mas a Célia, ela está aqui com a gente, ela pode capitanear isso, inclusive. E a gente vai fazer um plano de governo para poder fazer o tal do equilíbrio que você tanto fala, da economia com a saúde. Não tenha dúvida que a saúde com a gente vai ser muito melhor. Eu vou dizer para você, sem medo de errar, a saúde e a educação vai ser infinitamente melhor do que foi nesses governos últimos aí. Pode ter certeza disso. Vou interromper rapidinho, né? O nosso companheiro Nelson Murai conseguiu entrar. O nosso representante da colônia japonesa chegou aí? Dá uma boa noite para o pessoal, Nelson. Ó, o seu áudio não está saindo aqui para a gente, Nelson. Aumenta aí o seu volume. Aumenta o volume do seu celular. Porque nós não estamos te escutando. Ó, vou passar aqui pro companheiro dele continuar fazendo análise. Nelson, quando você conseguir aumentar o volume aí, você chama a gente aqui, tá? Dele, fala aí. Tá, então, Reginaldo, é isso, né? A gente vai, eu tenho certeza que a gente já tem um legado aqui em Suzano. Nós temos no PT uma série de pessoas que foram secretários. Eu fui secretário, a Célia foi secretária, o Reginaldo foi secretário, e outros companheiros lá foram secretários ou diretores. Então, a gente tem um pouco de experiência já, e alguns de nós se especializaram em orçamento público. Porque é assim, no município você precisa, não tem como você se distanciar do orçamento. O governo federal consegue se distanciar um pouco. No município você tem que estar mais próximo do orçamento. Eu diria que dos 3 entes federados, o que mais está próximo do orçamento é o município. E você tem algumas limitações, mas dá tranquilamente para você aportar mais recurso e para você trabalhar mais com a prevenção, que é o que falta. Se trabalha muito com a saúde corretiva. O cara ficou doente, se aporta recurso, muito mais recurso que se aportaria se fosse na prevenção. Mas a gente tem um legado aqui, a gente precisa ampliar as equipes de saúde da família, nós precisamos distribuir isso pela cidade toda, porque assim as pessoas vão ficar menos doentes, e esse o nosso objetivo, e buscar muito recurso junto ao governo federal, emendas parlamentares. Eu posso te dizer que eu sou pré-candidato, quando for candidato eu vou estar detalhando isso, mas eu posso te dizer que eu vou ter condição de buscar muito recurso junto a deputados federais. Eu tenho muito tempo de Partido dos Trabalhadores, tenho amizade, inclusive, com deputados de outros partidos, tá certo? Não vou sair de Brasília buscando recurso para a saúde, para poder melhorar o orçamento do município e, consequentemente, oferecer melhores serviços. Mas a gente vai fazer plano de governo, viu, Reginaldo? E demais companheiros e companheiras que estão ouvindo. Nós vamos fazer um bom plano de governo, discutir com a população e apresentar isso no nosso material de campanha. Ó, a gente está com probleminha lá no áudio do Nelson, ele está tentando arrumar, até orientei ele, ver se ele consegue um fone para, né, ver esse problema técnico aí, mas faz parte, né, do jogo. A Célia está dando boa noite, Nelson, aqui, a companheira e a Bárbara, companheiro Fabrício de Guarulhos, mandou um abraço, companheiro de Suzano, parabéns pela live, a companheira Risonha também já, né, coloquei aqui, a Célia está falando aqui, primeira vida, depois economia, também dá boa noite para o companheiro Tubarão. Ó, o Nelson está voltando aí, vamos ver se o áudio dele entrou. Nelson, como é que está seu áudio? Fala aí para gente. Oh, meu Deus do céu, hein? O áudio... Você consegue escutar a gente? Dá um joinha aí se consegue escutar. Você está ouvindo a gente, Nelson? Está ouvindo? Faz um positivo aí se tiver. Ele tá escutando a gente. Você está ouvindo a gente, mas a gente não está ouvindo você. A gente não está te ouvindo, Nelson. Não está saindo a sua fala aqui para a gente.
Tem um microfonezinho aí, Nelson, chamado, tá escrito áudio, tem que apertar ele ou soltar. Ele tá desbloqueado o microfone dele. É Ah, algum é? problema ou no celular ou no volume do celular. Mas vamos lá, galera. Vamos tocando aí enquanto Deixa eu eu... só fazer uma ressalva aí. Célia e demais companheiros, a gente também defende primeiro a vida. Eu acho fundamental que as pessoas não saiam de casa e não pode sair de jeito nenhum. Esse é o ponto primordial da nossa defesa. Agora, é primordial também que o prefeito não deixe as pessoas em suas casas e não crie as condições para que as pessoas não passem fome, não passem necessidade. Então, o prefeito tem responsabilidade. Como todo governador tem, o presidente tem também. Mas o prefeito também tem responsabilidade. Não dá mais para ficar asfaltando, ficar tapando buraco e ter o companheiro mais carente passando necessidade, como vários estão passando. Então, não dá para as pessoas saírem de casa de jeito nenhum. E o prefeito precisa garantir isso, que elas não saiam. Não dá para a pessoa sair para procurar cesta básica, ela tem que ficar em casa. Tem que criar as condições para que ela tenha mínimo, pelo menos, para comprar comida, bebida, enfim, café, açúcar, leite, pagar as pequenas contas, pelo menos. Essa é a nossa defesa. E lembrando que amanhã a nossa live, o companheiro da Juventude, o companheiro Binho, também se colocou aí à disposição. Na quinta-feira, nós vamos estar com a companheira Célia Bortoleto aqui, que foi a nossa secretária de saúde. Hoje também ela é a nossa vice-presidente do PT. Né? Nós vamos estar falando aí sobre a questão do Covid-19 e também dando algumas dicas como, né, se prevenir, falando sobre, né, as várias coisas que o PT está fazendo, inclusive, companheirada, vocês que estão aí nos acompanhando, assistindo a nossa live hoje, né, hoje o PT e o PSOL entrou no Ministério Público questionando a flexibilização do comércio aqui na cidade de Suzano. Então é importante saber que, né, acima de tudo, como coloca aqui a companheira Célia, primeiro a vida, depois a economia, mas além disso, a gente faz uma oposição responsável, porque a gente cobra, mas a gente também propõe soluções, né, Derli, para passar por esse período que é um período difícil, que a gente precisa, né, dar as mãos e reforçar a importância, né, dos companheiros estar junto com a gente. Tá, é importante ser responsável quando você é pré-candidato, depois vai ser candidato, é importante ter muita responsabilidade nas propostas. Eu jamais vou cobrar do executivo uma coisa que eu não me vejo em condição de fazer. Eu tenho responsabilidade. Quando eu digo que dá para conversar com a universidade e buscar recurso, e conversar com o governo federal, fazer inserção junto aos deputados, junto aos ministérios, para poder criar cursos, é porque eu vejo possibilidade real de fazer isso aqui. Se não for possível fazer em Suzano, se as faculdades afrouxarem, não tiver pegada para fazer, nós vamos buscar fora do município. Simples assim. Nós vamos conversar com os outros municípios que tenham curso. Mauá tem curso de medicina, Mogi das Cruzes tem curso de medicina, Guarulhos eu não sei se tem, precisa ver, se tiver nós vamos buscar lá também. Se não tiver, o ideal é fazer aqui, mas se as faculdades afrouxarem, a gente vai buscar em outro lugar. Então é possível. E é possível também apertar para sair aquele hospital lá. Aquele hospital não saiu porque os prefeitos estão muito frouxos. Essa que é a verdade. O Tokuzume, então, nem se fala. Porque esse hospital já era o pronto-socorro já era para estar pronto. Já era para as pessoas estarem sendo atendidas lá no pronto-socorro do Hospital Federal. E é uma pena que os prefeitos foram moles e estão sendo ainda. Seu som sumiu, Walters. Eu conversei aqui com legal, o Nelson, ele está com um probleminha no áudio dele, mas aí eu falei para ele que assim que terminar aqui, vou tentar resolver, ou a gente remarca uma nova live com ele aí para dialogar. Deixa eu cumprimentar as pessoas que estão aí, Walters. As que eu vi, né? Célia, boa noite. Bárbara, boa noite. Risonha, boa noite. O Binho, boa noite. Todo mundo que está assistindo aí, eu vou, ao longo da live, eu vou agradecer. Eu vou vendo aí, vou agradecendo, tá certo? Boa noite para todo mundo aí. Oi? Tá conseguindo chegar aí onde está o pessoal falando? Tá no cantinho aqui, agora tá aparecendo a Bárbara, né? Tô vendo a Bárbara aí. É isso aí. Boa noite. Boa noite para todo mundo aí, gente. Vamos replicar aí para que a gente possa ocupar a mídia
né, a mídia possível hoje, né? Que é o que todo mundo está fazendo, é isso aqui, né? A gente vem dialogando com a militância, fazendo esse bate-papo, que é de extrema importância até para informar, né, a nossa militância. Então, assim, ó, companheirada, vocês que estão acompanhando aí, vai lá na página do PT, curte, compartilha, convida todos os seus amigos para poder curtir a página, porque quanto mais pessoas curtindo a página, né, mais alcance as nossas transmissões ao vivo vão ter. Isso é importante até para criar um engajamento. As nossas lives das 21 horas, né, tá tendo uma repercussão boa, tanto aqui na cidade, quanto no Alto Tietê, Deli. O pessoal tem parabenizado, né, a ação do PT Suzano para dialogar com a militância, dialogar com os pré-candidatos, porque é um momento que exige o isolamento social, e essa ferramenta que é a tecnologia, né, nos permite dialogar com a nossa militância de uma forma, né, mais tranquila, que a gente também fique em casa, eles também, e a gente consiga aí fazer um debate tranquilo, né, dialogando com a população, esclarecendo, porque nesse período de pandemia a gente vê muita fake news, né? Então, queria que você falasse, né, sobre essa questão da fake news que rola aí sobre essa questão da pandemia. Pois é, né? Esse negócio é o problema, né? É o contraponto aí da facilidade que tem. Você está em casa, eu estou na minha casa agora. Você está na sua e nós estamos conversando com um monte de gente, né? Essa é uma tremenda, né, facilidade. Mas como nada é de graça, né? Tem o raio das fake news, que é a disseminação de notícias falsas. E os mestres nisso no Brasil é o pessoal lá da milícia do Rio de Janeiro, capitaneada pelo presidente da República e pelos seus filhos, né? E tem muita fake news. Aqui tem, eu passo por isso, todo mundo passa. A gente precisa tomar cuidado com isso, não pode replicar esse tipo de coisa, não, porque quanto mais você replica, mais vai virando mania. E vai virando mania e a coisa, você muitas vezes, quando dissemina uma notícia falsa, você está prejudicando a pessoa, mas um dia vai ser você. Um dia vão fazer isso com você, e é muito ruim, muito complicado. Então, eu fui presidente do partido, Walter, hoje você é, e eu nunca admiti que se fizesse nenhum material apócrifo. Material tem que ter origem. Quando você fala, você tem que escrever, tem que dizer. Olha, estamos dizendo isso, isso e isso. Então, eu sou contra esse negócio de material apócrifo, porque essa coisa tem mão dupla. Vai e depois volta. Então, inclusive, você que está iniciando o seu mandato, iniciou no começo do ano, eu sugiro que você não permita isso em momento nenhum no PT. De jeito nenhum, não permita isso, porque o PT não precisa disso. A gente tem coragem para dialogar no tete-a-tete, para dizer o que a gente pensa, para arcar com as consequências, tá certo? Não precisa disseminar notícia falsa e não botar a cara. Né? Nelson, fala alguma coisa aí, Nelson, vê se liberou o seu áudio. Ainda a gente não consegue escutá-lo. Mas vamos tentar resolver isso aí, vamos continuar a nossa transmissão ao vivo aqui. Deli, a gente tá acompanhando aí as notícias, né? Recentemente, né, o ministro da Saúde foi mandado embora, ministro esse que a gente precisa deixar bem claro, né, Deli, que tanto Mandetta quanto Moro, Bolsonaro, Rede Globo, são tudo farinha do mesmo saco. Né? A gente não pode vacilar em momento nenhum. Só que a gente tinha visto que, né, o Mandetta, o secretário da Saúde, estava numa linha, né, que respeitava a Organização Mundial da Saúde, ele defendia o isolamento, apesar que anos atrás ele defendia a privatização do SUS, né, a gente não pode deixar de lembrar isso, e agora a gente tem aí um caos no governo Bolsonaro, e é um barco que a gente vê que ele mesmo se sabota, o Bolsonaro, ele mesmo, né, está se sabotando. E aí, como você vê essa situação? O Brasil passando por uma crise econômica que, antes do carnaval, foi apresentado o PIB de 1,1, né, um PIBzinho, uma questão que era só tirar a CLT, era só aprovar o projeto de terceirização, era só fazer a reforma da Previdência que a economia ia melhorar. Né? Hoje a gente viu, né, hoje a gente está vendo, né, que nada do que eles prometeram para a população, eles estão conseguindo entregar, e o grande empresariado está cobrando deles, né, a questão da economia. Como é que você está vendo isso aí
né, esse desmonte que o próprio governo Bolsonaro está causando no governo dele? Olha, eu vou te dizer uma coisa, Walter e demais companheiros e companheiras que estão assistindo aí. Com o tempo, você vai convivendo na política. Eu não sou economista, eu sou formado em administração pública. Minha formação, ela é técnica, eu tenho 2 cursos técnicos, eu sou técnico. A minha primeira faculdade eu fiz após os 40 anos e fiz uma extensão universitária. Fiz uma faculdade e depois fiz uma extensão. E no meu curso eu me apeguei muito no orçamento público, tá certo? E olhando o orçamento público, estudando orçamento público, eu consegui entender o seguinte, que quem pode mesmo, de verdade, fazer as coisas para a população é o governo federal. É o governo federal que tem o recurso para fazer. O município ele é muito limitado, muito limitado. O município passa por muita dificuldade para resolver os problemas, pelo seguinte, ele tem uma limitação financeira muito grande, ele tem um limite prudencial com os funcionários, que não tem esse ano, viu? Isso é constitucional, mas esse ano não existe. Esse ano o prefeito pode contratar, se está faltando funcionário na saúde, é porque ele quer. Ele pode contratar assim, ó, funcionário para a saúde. Ele não tem a limitação prudencial e também não precisa fazer concurso. Aliás, concurso público já foi feito, era só chamar. Tá certo? Tem gente no PT, o companheiro Valmir, que defende que ele tem que chamar imediatamente as pessoas que foram, que passaram no concurso público na área da saúde. Eu também acho que tem que chamar. Já deveria ter chamado. Passaram, foram aprovados, precisa de gente na saúde, contrata. Convoca, aliás. Convoca os concursados. Mas é assim, o orçamento federal, ele tem um diferencial do municipal. Pelo seguinte, no caso do governo federal, ele é quem praticamente arrecada a maior parte do recurso de toda a União. Então ele pode, inclusive numa situação como essa, ele pode rodar dinheiro. Pode rodar. A Casa da Moeda, o Banco Central providencia, é o que provavelmente estão fazendo agora. Aí eles criam um rombo no próximo ano. Já criaram um rombo? Quantas vezes, por conta de tantas outras coisas, para passar esse sufoco, principalmente para as pessoas mais carentes, por que não pode criar um rombo maior até? Aí depois tem que pagar a conta, não tem? Muito bem. É muito simples. Quem vai pagar a conta? Vamos parar de taxar consumo e parar de taxar produção. Ou seja, a produção vai ter taxa diminuída e o consumo também. Não dá para aumentar imposto no preço do arroz. Vamos aumentar imposto para quem tem um jatinho que não paga IPVA, para quem tem uma lancha, vamos taxar as grandes fortunas, vamos taxar os dividendos. Esses caras é quem eles vão ter que pagar a conta. Um governo sério faria isso. Nós temos lá, tínhamos 380 bilhões de reservas internacionais. Eu sempre defendi que a gente usasse parte das reservas em investimento. Não nessa crise agora, que agora eu sou contra usar dinheiro das reservas. Que a gente vai precisar quando passar a pandemia. Tá certo? Mas eu sempre defendi, e muita gente era contra, inclusive dentro do meu partido. Eu cansei de tomar porrada dentro do PT por conta de defender o uso de recursos das reservas internacionais. Sim. Hoje, até esse energúmeno desse ministro, o Guedes, ele está dizendo que não tem necessidade de ter 380 bilhões de reservas internacionais. Já está torrando a reserva. Só que ele... Então, está torrando para poder fazer a paridade do dólar. Paridade não, né? Para segurar o dólar para ele não subir mais do que já subiu. Ao passo que ele poderia ter usado parte das reservas no investimento. Poderia ter usado de várias formas. Por exemplo, agora, dá uma olhada, a Embraer, ela volta a ser uma empresa nacional. A Boeing não quer mais a Embraer. Como é que nós vamos fazer? O senador Jacques Wagner apresentou um projeto hoje no Senado, para estatizar novamente a Embraer. Eu acho que devia uma empresa que tem uma tremenda de uma tecnologia
é uma empresa que sempre deu lucro, é uma empresa que sempre vendeu muito jato, muito avião. Por que que ela foi vendida? Por que que ela foi privatizada? Por que que ela não pode ser estatal? Quem falou que uma empresa estatal não pode dar lucro? Que conversa fiada é essa? Qualquer empresa pode dar lucro. Qualquer uma pode. Basta ter eficiência. E muitas empresas estatais dão lucro. Ué, e o lucro, muitas vezes, não é em dinheiro, não é financeiro, é em retorno para a sociedade, é em investimento para a educação, como seria feito com o recurso da Petrobras, educação e saúde. É que eles tratam esse tipo de coisa como gasto, né? A gente trata como investimento. Então, para finalizar, precisa, quem tem que pagar essa conta, pode aumentar o rombo agora. Pode aumentar o rombo, porque as pessoas não têm que passar necessidade, não. E o ano que vem, cria-se imposto para taxar as grandes fortunas. Simples assim. Deli, eu quero agradecer aqui o Kennedy, que está mandando um abraço aqui, Kennedy Santos. A Célia está mandando alguma pergunta que eu não consigo ler aqui, que eu estou no smartphone. Para você, calma aí. Eu já leio para você. Quero agradecer a companheira Silvana Carla Santos, a companheira também pré-candidata. Companheira Silvana, se prepara que semana que vem é você que vai estar aqui na live com a gente, hein? Agradecer a companheira Célia. A companheira Célia, ela coloca aqui, o governo federal tem que revogar a emenda constitucional. Emenda 95. A emenda da morte. Essa emenda, galera, a emenda constitucional do governo Temer. Deixa eu falar um pouco dela. Teve, que congela por 20 anos o investimento na saúde e na educação. Então, essa emenda, de fato, é uma emenda da morte, né? Tanto da questão da educação quanto da saúde. É importante a classe trabalhadora, o movimento de esquerda, o campo progressista, né, fazer um grande movimento para a revogação, né, dessa emenda constitucional que congela os investimentos na saúde e na educação. Derli, eu queria que você já fosse aí, né, dando seus boa noites, fazendo sua encerração. O nosso período já está encerrando aí, para a gente poder finalizar essa live. E lembrando que amanhã nós vamos ter a live. Pessoal, todos os dias, né, menos ali no sábado ou domingo, a gente não vai ter live, mas todos os dias da semana nós vamos ter a live com um dos pré-candidatos, aqui amanhã com o companheiro Binho, que amanhã é quarta-feira. Na quinta-feira, nós vamos estar aqui com a companheira Célia, nossa vice-presidente do PT. E no dia 1º, né, nós estamos na semana aí que entra a Semana do Trabalhador, sexta-feira é Dia do Trabalhador, né, nós não vamos ter aquelas grandes ações da CUT, mas a CUT está com uma programação a semana inteira de lives, debate, e no dia 1º nós vamos ter algumas lives aí, né, representativas, e é importante a nossa companheirada acompanhar essas lives aí da CUT, né, Central Única dos Trabalhadores, que vai trazer artista, vai trazer aí grandes nomes, né, da esquerda, companheiro Lula, enfim. Vai ser uma festa online usando essa ferramenta e acho que é importante a militância aderir a esse movimento. Bom, é evidente, a emenda constitucional 95 ela precisa ser revogada, já devia ter sido. Aliás, tem gente até no governo Bolsonaro que já defende a revogação dela. E ela vai ter que ser revogada. Não tem como melhorar. Na verdade, não vai ter como atender a saúde se não revogar essa emenda constitucional. Ela precisa ser revogada. Não só na saúde, como para a educação também. Tem que ser revogada. E acho que vai ser. Eu acho que não tem outro caminho para eles. A pressão vai ser tão grande que eles vão acabar tendo que revogar. Mas a gente do PT já defende isso há muito tempo. Aliás, por nós, ela não deveria nem ter passado. Sim. Ela não teria passado por nós. Com os votos dos deputados do PT, os deputados do PT votaram contra essa emenda. Então, lamentavelmente, ela passou e está aí o resultado, né? Aí o resultado que tem uma limitação de gasto. Mas eu acho que caminha para ela cair. Se ela não cair, a gente tem que fazer muita pressão para que ela caia. É uma bandeira do PT, isso. É uma bandeira de todo mundo que é membro do partido. Não só do PT, mas do PT, do PSOL, dos outros partidos também. Não é do PDT, né? Que o PDT está aqui no governo, né? Os membros do PDT nacionalmente falam em revogar essa emenda. Mas aqui não pode falar, né? Porque se falar, né, o prefeito vai ficar bravo aqui. Fazem parte do governo, né? São da base do Bolsonaro. O PDT de Suzano é da base do Bolsonaro. Né? Precisa ser claro isso. Precisa ser claro. Eles são da base de sustentação do governo Bolsonaro através da prefeitura, através do mandato do prefeito Rodrigo Achiuchi, que é do PL, e o PL, aliás, uma conversa nesses dias é que o BOI,
que é daqui da nossa região, Valdemar da Costa Neto, daqui da região, ele foi contemplado com o Banco do Nordeste pelo Jair Bolsonaro, lá do Centrão. Então, o Bolsonaro, que falava tanto da velha política, do Centrão, agora começa a dar cargos da autarquias, da empresa de economia mista, para ser administrada por gente do Centrão. Bom, eu estou me despedindo, então. Boa noite a todo mundo, os companheiros e companheiras que estavam assistindo. A Vera está aqui agora. Boa noite, Vera. Boa noite, Célia. Boa noite, Risonha. Boa noite, Binho. Despede por mim, Walter. Você que tem o controle do nome de todo mundo, eu não tenho aqui comigo. Mas boa noite a todo mundo que está assistindo aí. Boa noite, Nelson. Vamos fazer essa live, Nelson. Você é o nosso representante da colônia japonesa. Nós precisamos fazer uma live com você aí. Vamos, tá certo? Vamos arrumar os problemas. Boa noite. Vamos arrumar boa noite, então, boa noite, companheiros, companheiras. Vamos ficar em casa, é fundamental ficar em casa, E nós que somos alguns agentes políticos, a gente continua fazendo pressão para que o prefeito crie o fundo emergencial. Com o fundo emergencial, você que está na sua casa aí, certo? Que está sem salário, vai ter uma condiçãozinha de comprar, de melhorar um pouquinho aí, comprar o seu arrozinho, feijão, fazer a sua comprinha, ter um pouquinho mais de tranquilidade. Essa é a nossa intenção. Mas não saia de casa de jeito nenhum. Você não pode sair de casa. Se você sair de casa, você corre o risco de ser contaminado pelo coronavírus. Essa que é a grande verdade. Evite ao máximo sair de casa. Não saia de jeito nenhum. Tá certo? Um abraço, Josiane. Estou vendo você aí agora também. Josiane Souza. Tudo bem, Josiane? Um abraço para todo mundo que assistiu. Josiane, compartilha aí com seus amigos, com seus parentes, com seus vizinhos. Vamos ocupar aí a mídia pela cidade inteira, tá certo? Um abraço a todos, fique com Deus, fique em casa, felicidade. É isso aí, galera. Muito obrigado a todos, como o Derli já citou, todos que estão nos acompanhando na nossa live. Divulguem todos os dias, a partir das 21, a gente vai ter algum pré-candidato aqui, dirigente do partido, para dialogar com a militância. Esse é o canal oficial do PT Suzano, então fiquem à vontade de mandar mensagem. As mensagens vão chegando, a gente vai respondendo, conforme aí vai chegando as mensagens, então é muito importante, tá bom? Então, muito obrigado, boa noite a todos, fiquem em casa e até amanhã nesse mesmo bate-canal aí, fiquem com Deus, forte abraço.